Olá, queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. O nosso objetivo é entender a mensagem da Bíblia diretamente do texto bíblico, analisando os versículos à luz do Espiritismo. Nessa passagem de hoje que nós vamos estudar, ainda prosseguindo no entendimento do capítulo 15, são os versículos de 14 a 17. E nós vamos aprender que é possível conquistar a condição de amigos de Jesus. Quem é que não quer esse título? Então, é o próprio Mestre que nos dá a dica fundamental nesse trecho. Acompanhe conosco este estudo. Na Bíblia está escrito assim: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, olha que trecho interessante. Jesus e seus discípulos estão naquele momento histórico da última ceia. Jesus explica a diferença entre servos e amigos. Esse momento acontece na véspera da Páscoa, em que Jesus foi crucificado em Jerusalém. E Jesus está fazendo todas as orientações necessárias, porque aqueles homens deveriam prosseguir no trabalho de divulgação da Boa Nova. E certamente a relação dos discípulos com Jesus é importante para o direcionamento adequado dessas ações. Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 8, ele explica de uma maneira muito clara a afirmação: vós sois meus amigos, é subordinada à condição, se fazeis o que vos ordeno. Entende-se, portanto, que a recíproca é verdadeira. Se não fizerdes o que vos ordeno, não sereis meus amigos. E o que ordena o Cristo? Na realidade, uma só coisa: que vos ameis uns aos outros. O servo não sabe o que faz o Senhor deles, mas vós sabeis tudo o que ouvi do Pai. Essa frase está explícita no trecho. E Pastorino comenta: realmente a amizade é um passo além do amor, já que o amor só é real quando está confundido com a amizade. Como se explica então a frase: tudo que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer, diante da afirmativa posterior de Jesus: muito tenho que vos dizer, que não podeis compreender agora. Então, parecem contraditórias, parece que falta o sentido lógico. Então, veja aí: tudo que ouvi de meu Pai para revelar-vos, eu vos fiz conhecer. Mas há muita coisa que ainda não compreendeis, pois só tereis alcance compreensivo mais tarde, após mais alguns séculos ou milênios de evolução. Aí já fica mais fácil de nós compreendermos o que Jesus quis dizer. A anotação da escolha é taxativa e esclarecedora. Não vós me escolheste, mas eu vos escolhi. Então não é o discípulo que escolhe o mestre,
mas o mestre que escolhe os discípulos, quando vê que eles estão aptos a ouvir as lições e praticar os seus ensinos. O mestre nos escolhe de acordo com nossa tônica vibratória, com o raio a que pertencemos, aceitando-nos ou rejeitando-nos segundo nossa capacidade, analisada por meio da sua faculdade perceptiva. Então é bom que nós analisemos mais detalhadamente alguns aspectos com a ajuda de Emmanuel. Por exemplo, o versículo 14: Vós sois meus amigos se fazeis o que vos ordeno. O Emmanuel vai comentar no texto Diante do Mestre, está em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 135, e essa mensagem também foi publicada no Reformador de maio de 1963, e um outro texto chamado Amigos de Jesus, do Palavras de Vida Eterna, capítulo 174. Então, no primeiro texto, Emmanuel diz: não bastam as manifestações exteriores, estudar o Evangelho, administrar conselhos em nome de Jesus, escrever sobre suas diretrizes, falar na tribuna, realizar pesquisas. Na verdade, para usufruirmos a sublime intimidade do Cristo, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sois meus amigos se fazeis o que vos ordeno. Quer dizer, se cumprirmos o mandamento do amor, amarmos-nos uns aos outros. E no segundo texto, Emmanuel diz assim: Jesus tem sido cercado de crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Os comandantes da perturbação, contudo, não conhecem amigos. Cristo, sim, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta. Esses amigos não se distinguem por legendas exteriores, mas porque se associam a Ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Já o versículo 15: não mais vos chamo servos. Esse versículo: agora vos chamo amigos. Ele vai comentar, Emmanuel vai comentar no texto Amizade, que é publicado pela editora Ideal. É um livro chamado Amizade. Tem um prefácio que está escrito com o título Amigos. E esse texto no capítulo 12. Então, capítulo 12 desse texto da editora Ideal, Amizade, e da editora Cultura Espírita, no capítulo 12. No primeiro texto, João interpela Jesus a respeito de sua partida, pedindo que não os abandone. A resposta de Jesus é esse trecho do capítulo 15. Agora não vos chamo servos, agora vos chamo amigos, porque tudo que aprendi do meu Pai vos dei a conhecer. E no segundo texto, ninguém constrói algo sem cooperação. Na posição de amigos, devemos oferecer apoio fraterno possível, mesmo estando separados, porque um dia precisaremos do apoio deles também. Amigos são alavancas de sustentação. Saibamos adquirir cooperadores e conservá-los, lembrando-nos de que o próprio Jesus escolheu 12 irmãos de ideal para basear a campanha do cristianismo no mundo. Então, um esclarecimento de Emmanuel muito interessante. A gente precisa de constituir equipes no trabalho a que somos chamados dentro do movimento do cristianismo. Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma, diz Emmanuel.
E essa frase ele já começa a explicar quando ele interpreta o versículo 17. Esse versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse é o versículo mais importante desse trecho, porque é aí que Jesus está dando a condição para que nós sejamos seus amigos. É cumprir esse mandamento. E esse versículo, o Emmanuel vai comentar num texto chamado Na Experiência Diária, que está no livro Segue-me. Então, Emmanuel diz assim: sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma, a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem, para atingir também o círculo dos que fazem o sofrimento. Compadecer-te-ás dos que se afligem sob o guante da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus, ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Estenderás as socorredoras mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício do que promove o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Auxiliarás os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, exortarás o amparo do Senhor para quantos lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram sob a aprovação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos que colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos de luz. Então essa fala de Emmanuel esclarece no fim toda a situação. Nós queremos ser amigos de Jesus, podemos ser, se atendermos ao seu direcionamento. E que é que ele nos pede? Que nos amemos uns aos outros. E aí Emmanuel deixa claro que não é amar só os que caem, os que são vítimas, os que estão sofrendo, mas também aqueles que armam armadilhas para os outros, aqueles que promovem a violência, aqueles que fazem sofrer, porque todos somos irmãos e todos temos um destino de aprimoramento pleno, quando aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos, independentemente de quem é esse próximo, de qual a condição dele. Nós vamos adquirir esse título tão extraordinário de amigos de Jesus. E a partir daí, como disse Jesus, tudo que pedirmos a Deus em nome de Jesus, Deus nos ofertará. Veja que lindo, não é? Então, ficamos por aqui hoje. Nós voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.